Paguei. Hã? Não. Não, porque assim, se eu quisesse, a gente fazia só árvores e acabava. Então, em uma aula, eu conseguiria acabar o conteúdo. Só que o foco da disciplina é um aprendizado voltado às atividades. Então, tem muitas atividades que vocês não conseguiriam ou conseguiriam com muito sofrimento. Entendeu? Então, assim, o objetivo, por exemplo, de hoje é falar de pilhas e filas. Mas pilhas e filas é um conteúdo trivial. É só entender que uma entra em cima e sai de cima e a outra entra em cima e sai embaixo. Acabou, pilha e fila. Mas não é assim. A ideia é quando que eu vou utilizar uma pilha e uma fila, e aí a gente pega exemplos de algoritmos que usam pilhas e filas, e o motivo, porque senão acaba que o conteúdo não funciona. Diz. Tipo assim, negócio de pilha e filha e fila, né? Não deveria ser, tipo, uma superação. Não. Porque, tipo, né, tudo que a gente já fez já tem esse conceito, né? De você fazer a pilha ou a fila. O que é a diferença? A diferença é que a recursão resolve muita coisa. Com uma pilha, eu consigo fazer tudo o que a recursão faz, porém a pilha é capaz de fazer mais coisas do que a recursão faz. Entendeu? Então, assim, nesse conceito, a recursão é mais complexa, porém a pilha é mais genérica. Por quê? Porque a recursão é difícil, mas com pilha você faz o que a recursão faz, ainda faz além. Por isso que a pilha ela fica depois, mesmo sendo mais fácil. Não faria sentido a gente jogar ela no começo. Entendeu? A mesma coisa da fila. A fila, ela vem com outra vibe, outra pegada. E aí, deixa eu ver se nem sei se está gravando já. Já, pronto. Então, para mostrar a fila, que eu acho um dos mais bonitinhos, um dos algoritmos mais legais da gente fazer, acho que é o único algoritmo de pathfinding que vocês vão ter contato. O algoritmo de pathfinding, ele é um algoritmo que visa levar de um ponto para outro ponto. Vocês até fizeram com recursão. Só que na época da recursão, você não se preocupava em achar o menor caminho. Você só se preocupava em achar se existe caminho. Então você fazia o span da recursão para todos os lados e vê se chega lá no destino. Se alguma das chamadas recursivas chegar no destino, ok, existe caminho. Nosso objetivo não é saber apenas se existe, mas qual o menor caminho. Esse sitezinho, ele é se você colocar no Google sobre pathfinding algoritmos, é um dos primeiros algoritmos de pathfinding. E ele vai te mostrar vários deles. Então você pode escolher aqui o algoritmo, o Dijkstra, o Assert, a estrela, o Grid, Swarm. Então, o nosso é só esse daqui, Dijkstra algoritmo. E aí você pode selecionar como é que você quer que seja a grade, por exemplo, recursão, um algoritmo básico, ou então divisão em quadradinhos, em listrinhas, para você entender como é que o algoritmo se comporta. Tá. Então, eu vou deixar ele limpar ele aqui. Não, eu não quero isso, não. Eu quero limpar tudo. Como é que eu limpo tudo aqui? Ah, tá aqui. Limpar telas. Vou dar o play e aí vocês vão ver como é fofinho. Ué, agora a pergunta é, o que marmotas ele está fazendo? Você colocar com um maze genérico, ele vai gerar isso daqui. Como não tem como parar, ou pausar, ou fazer mais devagar, eu vou pedir que vocês tentem prestar atenção numa coisa em específico, que você vai ter um pontinho amarelo que vai estar o tempo todo rodeando a seleção. Ele vai estar o tempo todo rodeando a seleção. Então, tenta olhar só esse pontinho. Ele está passando bem rápido, né? Rodeando a seleção.
E agora a gente vai tentar escrever aqui ou fazer a conta de como é que esse algoritmo funciona. Deixa eu dar um clear wall. Deixa eu pegar um print aqui. E vamos começar a desenhar dentro do print. Foi o que eu fiz. Tá. Então, qual é a nossa ideia aqui? Eu preciso criar ao redor desse ponto uma matriz de distância. Então, ao redor do ponto de partida, que a gente poderia imaginar que tem distância zero, deixa eu botar o zero escurinho. Eu preciso fazer, vinculada ao mapa, uma matriz de distância, onde eu vou calcular para cada ponto a distância que ele está da origem. Ué, como é que eu vou calcular para cada ponto a distância que ele está da origem? O algoritmo é bem simplesinho. Você pega a origem, esse carinha aqui, certo? Vou chamar de ponto A para não ter que trabalhar com coordenadas. Você processa ele, e processar significa colocar todos os vizinhos dele numa fila. Então, eu vou fazer de conta que aqui é a minha fila, tá certo? Então, eu estou processando o A. O A tem como vizinhos o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H e o I, como vizinhos que não foram processados ainda. Então, todos esses vizinhos nunca foram visitados. Então, eu vou colocar na nossa pilha. Começou quem? O B, o C, D, E, F, G, H, I. E quando eu coloco esses vizinhos na pilha, eu marco que eles foram visitados e eu digo qual é a distância que eles estão. Se o A está na distância 0, todos esses outros estão em qual distância? 1. Então, esse aqui está um quadradinho de distância, um quadradinho. Perdão. 1. Beleza. Aí, como eu já processei o A, eu vou para o próximo elemento que eu tenho que processar. Aqui, no caso, eu olho para a minha fila. Para minha fila, né? Quem é o próximo elemento a processar? O B. Então, vamos processar o B. Eu tiro o B daqui e vou processar o B. Eu pego todos os vizinhos de B e vejo quais vizinhos de B ainda não foram visitados. Quais foram os vizinhos de B que não foram visitados ainda? Esse daqui e esse daqui. Só esses três. Porque o C, o D, o A, o H e o I, todos eles já foram visitados. E aí a gente vai. Então, nesse caso, eu teria, seguindo a sequência I, esse daqui seria o J, o K e o L. Se o B tem distância 1, o J, K e L tem distância quanto da fonte? 2. Então, eu vou lá, esse cara tem distância 2, esse cara tem distância 2, esse cara tem distância 2. E aí, eu pego todos esses vizinhos aqui e coloco na minha fila. Então, J, vou botar de preto, respeitar as cores. J, K, L. Beleza, quem é o próximo cara que eu tenho que processar agora? É o C. Então, eu tiro o C da minha fila, né? Tiro o topo da fila. E vou processar ele. Quem são os vizinhos de C que ainda não foram visitados? São esses três carinhas aqui. Qual é a distância do C? 1. Então, todos esses caras vão ficar a 2 quadradinhos de distância. E a gente vai. JL, esse daqui vai ser o M, N, O. Se o C era 1 de distância, todos esses daqui também vão ser 2. E aí eu coloco os três na fila.
MNO. E aí quem é o próximo da fila para ser processado é o D. E aí a gente segue nisso até a fila acabar inteira. Cadê o D? Quem é que o D tem de vizinho que ainda não foi visitado? O D tá bem aqui, ó. Se ele pegar o E, já foi, F já foi, A já foi, B já foi, C já foi, N já foi, O já foi. Falta só esse carinha aqui, né? No caso aqui a gente chamaria ele de P, coloca ele na fila. Como o D é 1, o P vai ser 2. E aí quem é o próximo? O E. Quem são os vizinhos do E? Os vizinhos do E seriam esses 3 aqui. E aí a gente continua nisso de colocar todos os vizinhos. O que é que vai acontecer se a gente continuar seguindo? Vocês perceberam que a gente tem o 0 aqui, ao redor do 0 tudo é 1, e ao redor do 1 o que é que a gente está criando? Uma camada de 2. E aí a gente continua nisso. Esse daqui também vai ser 2, esse vai ser 2, esse vai ser 2, esse vai ser 2, vai ser 2, 2, 2, 2, 2. E aí a gente vai começar a processar a partir desse, né? Esse é 2, então esse é 3, 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 3. E aí 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. O que acontece? Em algum momento eu vou chegar no ponto. Por exemplo, no ponto de destino. Faz de conta que o ponto vai ser o 54. Vou botar aqui embaixo, né? O ponto vai estar com o 54. Se o ponto é o 54, para eu conseguir chegar na origem, eu tenho que procurar por quem? A partir do ponto. Você não tem como chegar aqui, né, e saber o caminho, né? Você sabe que você chegou no 54. Então, aqui o ponto é o 54. Precisei dar 54 passos para chegar aqui. Como é que eu faço para refazer o caminho? Aí eu vou procurar. Ué, qual dos vizinhos do 54 é o 53? Porque se ele é o 54, algum dos vizinhos dele é o 53. Pega o primeiro vizinho, que é o 53, e vai para lá. 53. E agora, qual é o próximo passo? Qual dos vizinhos desse cara é o 52? Porque eu posso ter obstáculos no caminho, posso ter um monte de coisa. Mas se esse cara é o 53, alguém é o 52. Beleza, eu fui pro 52. Ué, cadê o 51? Tá aqui. Cadê o 50? Tá aqui. Cadê o 49? Tá aqui. E aí ele vai encontrando o caminho de volta. 3, 2, 1. Origem. Num campo aberto, claro que você teria múltiplos caminhos que te dariam a mesma distância. Por exemplo, no caso entre esse ponto e esse ponto, tanto faz eu vir por aqui, tanto faz eu vir por aqui, concorda? Vai estar tudo a mesma distância em termos de, claro, se a gente não puder olhar para as quinas, dá tudo a mesma distância, como por exemplo esse daqui, todos são a mesma distância. Mas, em condições especiais, você tem como ter um único caminho. Então, por exemplo, tem uma atividade do repositório que é justamente o menor caminho. É the search caminho. Deixa eu achar ela aqui. Minhas contas. Deixa eu ver, cadê você? Tá aqui, ó, Pathfinder, nas tarefas de fila. Vamos ver aqui a descrição.
O labirinto não é perfeito e existem múltiplos caminhos que podem levar ao destino. Seu objetivo é implementar o Fluid Fill, né? Ou então o Dijkstra. Fluid Fill é o nome do algoritmo que vai preenchendo assim, Pathfind. Leia uma matriz que representa um labirinto perfeito, os pontos de início e fim, e imprima o labirinto mostrando o caminho entre dois pontos. E aqui você já tem a implementação do algoritmo que você tem que implementar, que é justamente o algoritmo que a gente falou agora. Vamos pensar. Então, você tem a quantidade de linhas e colunas, a matriz que você tem que ler, e na matriz, alguma das posições vai ter um I de início e um F de fim. O que é que você tem que fazer? Dos múltiplos caminhos, todos eles vão ter distâncias diferentes. Então, nesse caso, não tem como dar mais de uma resposta. Você sempre vai ter uma única resposta com o menor caminho. Então, você tem que fazer o path desse cara para esse cara. Então, aqui a gente teria 3 etapas. Primeira etapa, ler a matriz, processar quem é o ponto de início, o ponto de fim e filtrar a matriz, né? Tirar esse I e esse J de dentro. Beleza. Segundo, rodar o algoritmo do Dijkstra para gerar a matriz de distâncias, onde você vai ter que isso aqui vai ser o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E depois você processa isso daqui para imprimir os pontinhos. Escrevendo em algoritmos isso que a gente fez, seria o seguinte, ó. Tenho que procurar a saída. Eu tenho o vetor de strings, que é a minha matriz, a posição de início e a posição de fim. Tá? Lembrando, isso daqui não é recursivo, então a função não vai ficar chamando a si mesma. Ela vai ter uma fila que ela vai processar os dados. Então, vinculado a essa matriz, que é um vetor de strings, porque um string é uma matriz, você teria uma matriz de distâncias, né? O que seria isso? Uma matriz de inteiros. Eu vou deixar aqui, por exemplo, seria um vector de int, porque eu quero, para cada posição da matriz, um inteiro onde eu possa guardar a distância daquele ponto até a origem. Então, um vetor de inteiros. Um vetor, cada vetor de dentro vai ser uma linha e cada inteiro vai ser uma posição do vetor original. A forma mais fácil de inicializar essa matriz de distância é colocar -1 em todo mundo, porque -1 é se a posição nunca foi visitada. 0 é se ele é a fonte, e a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5 é a distância dele até a origem. Beleza? Então, como é que a gente inicializaria a matriz de distância? Vou até colocar aqui para já ficar. Dica: inicializar a matriz de distância. Então, como é que você cria P demais? Uma matriz de linhas por colunas onde tudo é -1. Seria um vector de int. Matriz. Quantas linhas ele tem? NL. Então, ele vai ter NL elementos do tipo de dentro. Vetor de int. Cada uma dessas linhas vai ser um vetor de int inicializado assim. Um vector de int com NC. Então, cada linha é um vetor com NC inteiros. Então, eu tenho NL vetores, seria assim, e cada linha tem o NC inteiros. Beleza? Só que cada um desses inteiros é inicializado com -1. Então, aqui você está criando uma matriz de NL por NC, número de linhas por número de colunas, onde todos os elementos do teu vetor interno são -1. Temos uma matriz de -1. Lembrando do construtor do vector, né? O vector ele pode receber a quantidade de elementos e o elemento default. Então, você vai pegar esse vetor com vários -1 e duplicar ele em cada linha. Beleza. Aí você vai fazer uma fila.
Uma fila de quê? Uma fila de posições. Isso que a gente colocou lá como A, B, C, isso daqui foi só para simplificar, para a gente não ter que trabalhar com as posições. -2, -1, 0, 1, 0, 2. Então, você tem a posição de início, por exemplo, seria a posição 3, 4, e a posição de fim, que é onde você quer chegar, 19, 50. E você começa, né? Inicia a fila. No caso, a nossa fila, iniciar a matriz de distância. Iniciar a fila. A fila é uma queue, né? Porque é um C++, é uma queue de posições. Em termos de implementação, tanto faz você usar uma fila assim, como uma lista ligada, porque você vai inserir de um lado e remover do outro, inserir de um lado e remover do outro. Então, qual é a vantagem de eu utilizar uma estrutura de dados mais restritiva, se eu posso usar uma mais genérica, com mais funções? Por que você usaria algo mais restritivo? Talvez. Mas usando a ideia de design de software, de engenharia de software, a ideia é que se você não precisa de um canhão, não use um canhão. Por quê? Quando você coloca que você está usando uma fila, você tem a certeza de que não tem o perigo de um elemento do meio da tua fila sumir, não tem o perigo de alguém retirar um elemento que não deveria retirar, porque ela tem apenas aquelas opções: inserir numa ponta, retirar de outra. E pronto! Não tem como dar o bug de você remover do meio, inserir do meio, nem fazer nada disso. Você tem o controle daquilo que a estrutura te permite fazer. Então, nesse caso, você usa aquela máxima, restrinja as tuas estruturas, as tuas funções, as tuas variáveis apenas ao escopo que eles devem estar, apenas as habilidades que eles devem estar, porque aí você tem que procurar menos erros no código, caçar menos erros no código. Se você sabe que você só precisa de uma fila e você não vai usar nada além de uma fila, use a fila. Tá bom? Então, pronto. Então, aqui eu tenho uma fila. E aí a gente entra naquele algoritmo, né? Inserir a posição inicial na fila, aquela posição de início, e aí eu marco como 0 na matriz de distância. Eu vou lá na matriz de distância, nessa posiçãozinha, e coloco 0. E aí a gente vai para o loop. E o meu loop vai rodar enquanto eu não achar a posição ou não acabar a fila. A fila, vocês têm que pensar na fila aqui como meu horizonte de visão. Lembra que ele vai expandindo assim? Toda vez que eu vou expandindo, dando a volta, eu vou expandindo meu horizonte de visão. E o que é que eu tenho de conceito? Que o meu horizonte de visão está equidistante da minha origem. Então, eu vou ter origem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ela vai expandindo todo mundo equidistante, né? Ou seja, a mesma distância da origem. E aí eu tenho duas saídas. A saída é: o meu horizonte se expandiu até acabar, ou seja, processei todo mundo que estava na fila e não achei o meu destino. Pode acontecer, né? A vida é assim. Ou eu estava no meu processo de expansão e na hora que eu fui processar o meu elemento, eu achei o destino. Na hora que eu fui colocar ele dentro da fila, opa, esse é o cara que eu quero, acabou esse loop, você chegou onde queria chegar. Tá? E aí a gente vai nesse loop. Enquanto a fila não estiver vazia, ela tem um elemento, que é a origem. Eu faço o quê? Pego a posição da frente, retiro esse cara da fila, pego a lista de vizinhos dele, que a gente já usou nos outros algoritmos, e aí, para cada um dos vizinhos dele, eu verifico: ei, você, vizinho, você é o destino? Se é caminho.
Ah, tá. É porque ele é caminho, é assim, né? Se ele não é parede, assim, não é parede. Porque a gente não pode andar pelas paredes, né? Ninguém é Homem-Aranha aqui. Para cada um dos vizinhos, eu tenho que ver se ele é parede ou não, ou seja, se eu posso andar nele. Eu não estou tentando chegar lá no cara. Então, se eu chego numa parede, não tenho o que fazer. Esse vizinho é parede, então eu não adiciono ele na matriz. Só que se ele não é parede, ou seja, se ele é caminho, se ele é alguém que eu posso pisar, então eu coloco esse vizinho dentro da minha lista para ser processada e no vetor de distâncias, para esse vizinho, eu coloco um além do atual. Eu estou atual, o atual está na posição, está na distância 20, todos os vizinhos dele que eu consegui inserir na lista vão ser o 21. Todos os vizinhos dele vão ser o 21. E aí eu insiro todos dentro da minha fila, marcando na matriz de distância. Só que se esse destino, se esse vizinho for o caminho, eu era o 20, ele é o 21, mas ele é o destino que eu quero chegar, acabou-se essa etapa do algoritmo, beleza, cheguei no vizinho, acabei de achar a minha saída. Qual é o terceiro passo agora? Primeiro foi processar a entrada, segundo foi fazer a expansão do horizonte até chegar no destino, e o terceiro agora é qual? Percorrer de volta, né? O último cara que você marcou, ele é o destino. Você acabou de colocar ele na matriz e você marcou ele como 21. A partir de agora você vai ter que fazer. Ué, o destino é o 21. Cadê o 20? Tá à esquerda. Cadê o 19? Tá para baixo. O 18, tá para cá. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Pronto. Agora você fez o perf todinho de volta. Esse é o teu resultado. É muito bonitinho esse algoritmo aqui. Muito lindinho. E aí, o interativo dele, né? Muito legal. Eu acho que eu já fiz aqui um código de partida. Tá certo? E, por exemplo, já tem a posição. Diz. Tá meio que mapeando, né? A matriz. Ele não ia estar percorrendo, ele só percorre, tipo, voltando. Ele só percorre quando acaba o algoritmo de busca. Primeiro ele faz esse algoritmo todinho e o algoritmo, essa função que a gente viu, ela vai fazer isso daqui. Chega esse cara no 54. Marcou esse aqui de 54, acabou-se aquela função. Aí você vai chamar uma nova função. Qual seria a tua nova função? A tua função seria, enquanto não chegar na origem, aí você pega todos os destinos desse cara e vê quem é ele menos um. Então, por exemplo, se a gente fosse escrever agora o nosso algoritmo de retorno, né? Algoritmo de retorno. Quem seria aqui o algoritmo de retorno? Você pode fazer recursivo ou interativo, né? Começa no destino, né? Ponto, recebe, destino. Beleza. Então você teria, enquanto não chegar na origem, quais são as duas informações que você tem? Você só tem a matriz de distância aqui, que é a única coisa que você quer. A matriz de distância. E aí, enquanto não chegar na origem, então, pega os vizinhos de ponto. Se ele for, se mate na posição vizinho for igual a mate na posição ponto menos 1, esse é o vizinho que eu quero. Acabei de chegar na posição, e aí você pode colocar numa lista, você pode fazer uma recursão, sei lá. Então, fazer recursivo.
Enquanto não chegar na origem, pega o vizinho de ponto. Se matriz for igual a vizinho, né? Ou estou usando um ponto, né? Colocando na lista. Eu quero falar tudo, não. E aí você pegou esse ponto, quem é o vizinho dele? Aí você pega todos os vizinhos, e se ele é o 54, você pergunta qual dos vizinhos é o 53? Beleza, é o da esquerda. Então eu posso botar um pontinho lá, e aí agora eu atualizo, eu vou para o próximo. Ponto, recebe, vizinho, break. E aí você sai voltando para o ponto. E aí você vai para o outro, e você vai para o outro até chegar no destino. Esse aqui é bem legal de fazer, é bem divertido. Espero que vocês se divirtam como eu me divirto. Bora lá. Tem alguns outros de fila que também são legais. Vocês já viram esse da Copa? O da Copa é bem legal, é o de chaves. E esse é bem mais fácil, né? Se você prestar atenção, é a mesma ideia do algoritmo da distância. Deixa eu abrir ele aqui maior. Se vocês olharem os numerozinhos, existe um númerozinho do lado, L1, L2 e L3. Que é o nível de dificuldade. 1 é o trivial, 2 é o médio, 3 é o mais difícil. Aqui tá como 3, mas era para ser 2, porque já tem, assim, se não desse nada, aí seria o 3, mas já tem o algoritmo de partida, já tem a explicação, o pseudocódigo, né? Então, assim, não é tão difícil. Então, por exemplo, aqui você já tem a matriz sendo lida, aqui, ó, a matriz toda sendo lida, o processamento inicial, que você pega a matriz inteira, percorre a matriz, procurando quem é o início e quem é o fim. Então, terminou o algoritmo inicial, você já tem todas as coisas, a matriz a ser processada, o ponto de início e o ponto de fim. O que é que faltam agora? As duas funções. A função de percorrer a matriz de distância, né, que seria essa daqui, procurar a saída, e a outra de fazer o coisa de distância. Tá? Então, essa daqui é a mais chatinha. Essa daqui, se vocês olharem, é a mesma coisa. Ele está perguntando o seguinte: quem é que vai ser o campeão? Você tem que fazer as chaves e aí ele vai te dando os resultados. Por exemplo, começa o time A com o time B, depois o time C com o time D, o time E com o F, o G com o H, o I com o J, o K com o L, o M com o N e o O com o P. E aí, se eu não me engano, ele vai te dar os resultados. Deixa eu só ver aqui para ter certeza. Process. Pronto. É assim mesmo. Ele vai te dar o resultado. Ele vai te dizer, no primeiro jogo, a primeira equipe fez 4 gols e a segunda equipe fez 1 gol. Então, quem é que ganha o primeiro jogo? Então, de alguma forma, você tem que salvar que o A veio para cá. E aí, no segundo jogo, essa equipe fez 3 e essa equipe fez 5. Então, o D vem para cá. Essa daqui foi de 8-4. Então, o E vem para cá. O H vem para cá. Papapá. Aí, quando terminar essa rodada, ele vai te dizer quais foram os gols dessas duas equipes. E qual é o teu objetivo? Ir fazendo a triagenzinha até chegar para você dizer que o J foi campeão. Ele só vai te dar a lista de gols de todos os jogos. Aí você pensa, como é que eu faço isso? Você poderia pensar, a primeira forma de pensar seria como um vetor, né? Você coloca A, B, C, D, bota todos os caras dentro do vetor, e aí você pega isso daqui, processa e gera para essa rodada um novo vetor. E aí depois você gera para essa rodada um novo vetor. Esse vetor tem 16, esse vetor tem 8 elementos, esse vetor tem
4 elementos, esse vetor tem 2 e esse vetor tem 1. Se a gente pensar de novo, isso daqui é a mesma coisa do surrounds, né? do horizonte. Eu estou pegando os 2 primeiros elementos e processando eles e colocando de volta para ser processado. Então, seria mais legal se a gente fizesse, ao invés de um vetor, fizesse uma fila. Então, você pode fazer assim, ó, bota todos os jogos dentro da fila. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, até quantos? L, M, N, O, P. L, M, N, O, P. Beleza. E aí agora a gente vai começar a tirar para processar de 2 em 2. Tira os 2 primeiros, A e B, e verifica quem foi que ganhou. 3-2. Então quem ganhou foi o A. O A vai jogar de novo. Vai jogar de novo e quem vai ser o par do A dessa vez? Quem ganhou de C e D. Agora deu 3-5. Então o D ganhou. Então agora o D vai ser o par do A na próxima rodada. E aí a gente continua aqui na brincadeira, né? E e F. Aí quem é que vai ganhar de E e F? Quem vai ganhar, por exemplo, é o E. Então o E ganhou, o E vai para o final, o F foi para o brejo. Quem é que vai ser quem ganhar daqui? O G perdeu, o H foi para o final. E na próxima rodada, quem vai lutar vai ser E contra H. E a gente continua nisso até que... Olha só. Então, se você entende a ideia do processar e voltar para o processamento, processar e voltar para o processamento, aí isso aqui é trivial. Você não vai precisar ficar controlando 500 vetores em tantas camadas. Só jogar todos os elementos e, enquanto não tiver um, pega o resultado de 2, o que ganhou, volta para a fila. Pega o resultado de 2, o que ganhou, volta para a fila e o nosso loop fica até ter o Highlander, né? Até só sobrar um. Aí é sucesso. Legal esse daqui. Deixa eu lembrar como é o truck. A única parte chata desse daqui é entender a questão. Então, minha sugestão é... Mas assim, a questão é fácil. Ela só é chata de você mapear, entender. Aquela questão que você tem que ler com paciência. Então, ela fica aqui como opcional, tá certo? Sugestão é que vocês façam essas duas, começa com a Cruzes, depois vai para o Pathfinder, e aí terminou o Pathfinder, você vai para o Truck. Mas qual é a ideia aqui, se eu não me engano? Você tem uma série de pontos, se eu não me engano é numa lista circular. Em alguns lugares desses pontos, você tem gasolina, como se o teu caminhãozinho ele fosse rodando isso daqui e aí você quisesse visitar o maior número de pontos possíveis. Então aqui você tem 5 unidades de gasolina, aqui tem 6 unidades de gasolina, 7 unidades de gasolina, 2 unidades de gasolina. E aí ele vai perguntar algo como, qual é a posição que o caminhão tem que começar para ele poder visitar o maior número de pessoas? Entendeu? Então você pensa, se ele começar aqui, ele vai pegar gasolina aqui, mas ele gastou gasolina e morreu no meio do caminho, conseguiu chegar só até aqui. Mas se ele começar aqui, ele pega 5, aí gasta 1, pega 6 e aí ele vai visitando todos os outros. Deixa eu ver o que é que ele está perguntando aqui. Inicialmente o caminhão começa vazio e você tem um tanque de capacidade infinita, só que sem gasolina. Você pode começar o passeio em qualquer uma das bombas de gasolina. Calcule o primeiro ponto onde o caminhão poderá completar o circuito. Considere que o caminhão irá parar em cada uma das bombas de gasolina.
o caminhão percorrerá 1 quilômetro por cada litro de gasolina. Você tem duas informações correspondentes a cada uma das bombas. A quantidade de gasolina que a bomba fornecerá e a distância dessa bomba de gasolina até a próxima bomba de gasolina. Então você tem que descobrir onde é que o caminhãozinho deve começar para que ele consiga visitar todo mundo. Se ele anda, mas ao mesmo tempo que ele anda, ele gasta gasolina. Então, se ele conseguir andar tudo, ele chega no destino. Não é difícil, o código, se não me engano, é bem pequenininho. Esse aqui não fui eu que fiz, porque senão estava legível. Eu peguei lá do... Estava legível. Mas é isso, você vai empilhando e gastando, e empilhando e gastando. Ok. Então, isso daqui são os 3 exercícios de fila. Vamos para a pilha. Diferente da fila, onde na fila eu insiro de um lado, né? E retiro do outro, isso daqui é uma fila. Então, você vai colocando os elementos aqui e inserindo do outro. Fila. Tá. Para fazer a pilha é fácil, é só você ter um único vetor, né? Porque o vetor tem o pushback e o popback como ações O de 1. Você pode inserir e remover do fundo do vetor. Só que a fila, você teria que usar a lista ligada. E a lista ligada tem um desempenho pior do que o vector em termos de velocidade. Então, tem uma forma de fazer a fila com o vector, ou com o array. E o macete é esse daqui. Esse daqui é a última aqui da fila. Então, como é que faz uma fila com um vetor? Você faz assim. Você pensa em 2 vetores. Então, esse daqui é o teu vetor 1 e esse daqui é o teu vetor 2. O que é que a gente quer simular com isso daqui? Uma fila. Então, esse daqui seria a gaveta. E esse daqui seria a prateleira. Qual é a ideia? Eu coloco elementos na gaveta e retiro elementos da prateleira. Então, o nosso objetivo é simular uma fila aqui. Então, vamos lá. Como é que é o algoritmo? É bem simplesinho. Então, eu vou colocar o 1. Botei o 1. Pushback aqui na gaveta. Aí, agora eu vou colocar o 2. Botei o 2. Boto o 3. Botei o 3. Boto o 4. Botei o 4. Só colocando elementos. Se eu quisesse pegar um elemento, quem deveria ser o primeiro elemento que eu deveria pegar numa fila? O 1, que foi o primeiro que entrou. Só que a gaveta, como ela é um vector, ela não me dá a opção de pegar da ponta, ela só me dá a opção de pegar do topo em O de 1. Então, a brincadeira é assim. Quer pegar um elemento? Pega da prateleira. Tem alguém na prateleira atualmente? Não. Então, eu emborco a gaveta em cima da prateleira. Eu emborco. Então, na hora que eu emborco, eu tiro o 4 daqui com o popback e jogo ele aqui. Aí eu vou ter 4, depois eu vou ter o 3, depois eu vou ter o 2, depois eu vou ter o 1. E aqui ficou sem o quê? Sem ninguém. Então, quando eu tentar pegar alguém, eu consigo pegar aqui do topo. Quem é que veio para cá? O 1. E se eu pegar mais alguém? Eu tiro o 2. E se eu quiser inserir alguém? Eu insiro do lado de cá. Insiro 5, insiro 6, insiro 7. Se eu quiser pegar alguém, eu pego de onde? Da gaveta ou da prateleira? Da prateleira. A gaveta só serve para guardar as coisas. Tirei da prateleira, tirei o 3. Se eu quiser pegar mais alguém? Prateleira. Se eu quiser pegar mais alguém, a prateleira está vazia, aí emborca a gaveta.
Se ela estiver vazia. Exato. E aí a gente consegue uma implementação de fila utilizando dois vetores, sem precisar usar o recurso da lista ligada. Legal, né? Assim, existem várias outras soluções. Essa daqui é uma. Uma outra delas, que não tem atividade relacionada, seria uma lista circular. Não, um vetor que se comporta como lista circular. Então, seria assim, você aloca um vetor de tamanho suficiente, tá certo? Um bloco de memória, e você vai registrando onde é que ele começa e onde é que ele termina. Ok? E aí você começa. Boto 1, boto 2, boto 3, boto 4, boto 5. Quando você quiser remover, você tem que remover a partir de quem? Do 1. Então agora você tira o 1 e marca que ele começa nessa posição do vetor. Boto 6, termina bem aqui. Retiro 2, beleza, começa bem aqui. E aí você vai fazendo os dois ponteirinhos andarem, inclusive andarem dentro do loop. Colocou a posição 50, vai colocar mais uma, 51. Tá lotado aqui? Acabou. Mas tem um começo, é só você pensar numa lista circular. Então você coloca o 51 bem aqui. E depois coloca o 52 bem aqui. Você marca onde ele começa e você marca onde ele termina. Então, ele agora está começando no 3 e terminando aqui no 52. Quando eu consumi um elemento, consumi um, fiz o meu ponteirinho andar. Vai para o 4. Consumi outro, fiz o meu ponteirinho andar. Vai para o 5. E aí ele vai nessa vibe de ficar utilizando os dois ponteiros para simular a nossa fila. Então, alternativas para implementar a lista ligada. Os algoritmos de stack, praticamente só tem aqueles que vocês já fizeram, que seria, por exemplo, fazer a queimada, só que ao invés de utilizando a recursão, que bonitinho. Fazer a queimada, mas ao invés de... Não que sejam as árvores queimando, é porque o fogo é belo. Ou o fogo não é bonito? Ou vocês não acham o fogo bonito? Pano de hipócrita. Porque é lindo. Eu fico imaginando o cara lá das cavernas, eles descobriram o fogo, né? E a partir daí eles não precisavam, assim, né? Mas morrer de medo de morrer de frio, de pau. Vocês nunca sido largados e pelados, não? Hã? Tem como é? Tem é uma série do Discovery, né? Uma série do Discovery chamada Largados e Pelados. Que acho que os dois piores desafios é a falta de fogo e os mosquitos. Não. Sim, mas tipo assim... Ficar pelado não seria terrível se não fossem os mosquitos. Os mosquitos é que são o que lasca tudo, né? Então, assim, se você ver os caras morrem de mosquito por todos os lados. Ok. Alívio cômico vivido, bora continuar. Tá, então, a maioria desses exercícios de pilha, ele é fácil porque vocês já fizeram os exercícios recursivos equivalentes. Por exemplo, seria aqui a queimada. Diferente da queimada com pilha, onde você queimava o elemento e mandava queimar todos os vizinhos e acabou-se, aqui você tem que transformar isso para uma pilha. Ficaria mais ou menos assim, né? Você pega a primeira posição, empilha. Enquanto não terminar, pega o topo da pilha, pega todos os vizinhos de topo, pega desses vizinhos quais podem ser queimados, queima e segue a vida. E aí você vai fazendo com que a tua pilha ela se comporte como a tua recursão. E quando você voltar, você não tem como queimar todos os vizinhos ao mesmo tempo. Você faz o quê? Guarda o vizinho lá na pilha para ser queimado e segue a vida.
E aí, antigamente na recursão, quando não tinha mais para onde ir, você fazia o quê? Retornava a recursão. Só que agora você vai fazer o quê? Desempilha e pega o próximo da pilha. Da mesma forma que a gente fez com o Fluid Fill, né? Com o algoritmo do... o algoritmo do Fluid Fill, do horizonte, que vai expandindo. Qual é a diferença da pilha para o Fluid Fill, para a lista? A pilha vai guardar o teu histórico até o destino. O Fluid Fill, ele não precisa, o histórico não servia para ele. Ele precisava do horizonte. Então ele sai pegando cada um dos elementos e colocando todos os vizinhos dele. Aqui não. Eu pego todos os meus vizinhos, vejo quais deles posso, boto todos para serem processados. Se bem que tem um jeito mais fácil, né? Ó, enquanto a pilha não estiver vazia, faça. Pegue o topo da pilha. Faça uma lista com todos os vizinhos que podem ser queimados. Se não tem ninguém para ser queimado, desempilho esse cara. Se tem alguém para ser queimado, eu escolho um dos vizinhos, queimo e empilho ele. Tenho 3 vizinhos para queimar. Beleza, escolho um, queimo e boto ele dentro da pilha. Ou seja, eu passei para esse cara. Agora eu estou nesse cara. Tem alguém para queimar? Tem 2 caras. Escolhe um, queima e vai para ele. E agora eu tenho quantos caras para queimar? 4 caras. Escolhe um, queima e vai para ele. Quantos caras para queimar? Ah, nenhum. Então, desempilha. Quantos caras para queimar? Antes eu tinha 4, agora eu tenho 3. Escolhe um, queima e vai para ele. E aí você consegue simular o que a tua recursão fazia, só que a tua memória agora é a pilha. Tua memória é a pilha. Existe um retrabalho muito maior aqui do que se você pensasse na recursão. Porque a recursão ela guarda muito mais informações do que só a posição que eu estava. Na recursão, eu estou no meio de um loop, eu simplesmente posso parar no meio do loop e ir para o próximo elemento. Agora eu tenho que voltar, tenho que refazer o cálculo. Então, em termos de gasto de processamento, a pilha é muito pior nesse aspecto aqui. E os outros dois, eu sugiro que se vocês pulem o 0,25, se vocês quiserem, e tentem fazer o 0,12. Vocês já fizeram criar o labirinto alguma vez? Já, não foi? Então vocês podem escolher qualquer um. Tanto o escapar do labirinto, quanto criar o labirinto. Só que agora com pilha, ao invés. Esse último nem tem de fazer, tá? Eu vivo olhando para ele e com vontade de remover. É porque é chato. É difícil. Hã? Não, é porque, mano. É porque ele exige. Ele é um backtracking. Não era nem para estar aqui, mas tudo pode estar aqui também. Só que ele exige uma maturidade de backtracking, um monte de funções auxiliares. Vocês conhecem, vocês jogaram quando eram pivete, vocês ficam como opção, né? Para quem quiser brincar de desafio. Quando vocês eram pivete, vocês jogaram, acho que era no Super Nintendo, um joguinho que o bonequinho, que era tipo Hã? Era o quê? Mas eu jogava na locadora, também não tinha não. Mas talvez no celular, não sei. Era um puzzle que você andava com o bonequinho na tela e o seu objetivo era chegar no destino, só que tinha várias pedras no caminho. Aí o que você fazia? Você chutava as pedras. Você lembra o nome disso? Você chutava a pedrinha, você não podia empurrar de um por um. Você chutava a pedrinha, ela deslizava até o destino e você ia brincando de chutar as pedras. Hã? É difícil, cara. Esse jogo é difícil. E você ia chutando as pedras iam para diversos lugares. O seu objetivo era chegar no destino. É esse jogo, é esse daqui. Então aqui você tem. Só que aqui você não chuta a pedra, é um pouquinho mais fácil, tá? O teu objetivo é ir de uma posição para outra posição. Só que você não consegue andando um passo por vez. Você consegue deslizando.
Então, por exemplo, ao invés de ir para a direita ou para a esquerda, quando a gente lembra na queimada você ia para a direita ou para a esquerda, para cima e para baixo. Aqui você não vai para a direita ou para a esquerda, você vai. Quando tenta ir para a direita, você vai para o máximo da direita, ou para o máximo da esquerda, ou para cima ou para baixo. Exato. Só que você só está movendo um boneco, diferente da pedra que você movia várias. Então, assim, dá para fazer? Dá. Você só vai ter que colocar uma camada a mais no jogo do Pathfinder, da queimada. Ao invés de pensar no elemento da esquerda, no elemento da direita, de cima e de baixo, você pensaria que o teu vizinho, ele não é o cara do teu lado, é o cara da ponta. Quem é o cara de cima? O cara da ponta. Da direita, o cara da ponta. O cara de baixo é o cara da ponta. É o mesmo algoritmo de andar, só que aí você altera aquele pegar vizinhos para expandir até o limite. Não é que seja difícil, é que é só um pouquinho mais chato. Hã? Era legal. E aí você usa essa ideia de deslizar até o destino sem parar na metade. Assim, pensa, se você conseguir abstrair, é a mesma coisa da queimada. A única coisa que vai mudar é ruim quando a gente vai dando a resposta toda, né? A única coisa que vai mudar é o pegar vizinho. Porque antes de pegar vizinho, eu só pensava no ponto. Quais são os meus vizinhos? Dado eu que sou o ponto, é o da esquerda, de cima e de baixo. Quem agora é o pegar vizinhos? Você tem que pensar no ponto dentro da matriz. Meu vizinho da esquerda é esse cara. Meu vizinho de cima, talvez seja eu mesmo, porque tem uma pedra em cima de mim. Meu vizinho da direita talvez também seja eu mesmo. Meu vizinho lá de baixo é esse cara. Então eu só vou ter 2 vizinhos. E aí você vai ter que fazer da mesma forma, da queimada, para impedir que você fique no loop, sem sair do canto. A mesma coisa da queimada. Você não poderia queimar a árvore da direita, a árvore da direita queimava a árvore da esquerda, que ficava queimando um outro e não saía do canto, né? Você vai ter que marcar os pontos por onde você pisou. Não faz sentido voltar por lá. Mas é o mesmo algoritmo. Então, agora que eu já contei, dá para fazer. Porque parte do desafio é ver uma coisa nova e tentar encaixar em cima de outra que você já viu. Por que faz sentido? Porque vocês fizeram a queimada. E aí faz sentido pensar nos outros. Pronto, então isso daqui eram os nossos algoritmos de pilha e fila, né? E aí vocês podem fazer todos agora. Hã? Todos. De um por um, preferencialmente, tá certo? Olha, tá acabando a matéria, né? Mentira, ainda tem um monte que eu não vou ter aqui. Falta um mês, dá para fazer um mês. Principalmente o pessoal que tá atrasado. Mas assim, os mais importantes são os que estão aqui, né? Porque eu considero entender a estrutura e saber utilizá-la nos problemas mais interessante do que só saber construir a estrutura de dados. No fundo, só saber construir a fila não é tão útil quanto ter a visão de como é que a gente pode utilizá-lo. Você recebe um vetor A de inteiros não negativos de tamanho n. Sua tarefa é ordenar o vetor em ordem não decrescente, em ordem crescente. Em minha defesa, eu peguei do Vladimir, eu não fiz essa questão. E imprimir os índices originais do novo vetor ordenado. Ordenar o vetor e imprimir os índices originais do novo vetor ordenado. O A vai ser isso. Após a ordenação, eu vou ter isso. E a saída para esse vetor é: o 1 estava na posição 4, o 3 estava na posição 2, o 4 estava na posição 0, o 5 estava na posição 1
e o 3 estavam na posição, perdão, e o 7 estava na posição 3. Entenderam? Você vai ordenar o vetor e dizer onde é que cada um deles estava. Então eu vou... Aqui é o 197. Isso daqui é uma moleza, né? Bora aqui. Eu vou até fechar os olhos, não vou nem olhar para a questão, vou só escrever o que vocês me dizem. Pronto. Botar os papelzinhos aqui. Botar os papelzinhos. E aí, o que é que a gente faz? Não vou fazer nada, só vou fazer o que vocês disserem. Valendo a aprovação de vocês tudinho, bora. Aí a gente tem. Vector de quê? Deixa eu ver qual é a entrada. A quantidade de elementos e o vetor. Então, isso aqui eu vou int size, stdc in size, vet size, vet i. Pronto. Primeira parte aqui eu fiz para economizar. E agora? Eu imagino que isso aqui é o óbvio, né? Que todo mundo sabe fazer. Eu vou sair, que aí vocês se motivam mais. Vou pegar café. E é bom que isso aqui esteja resolvido quando eu volto para cá. Vou pegar café primeiro. Alguém quer? Não, é fazer, né? Talvez você não vai se autovar se você tiver assumido. Se você não conseguir fazer essa questão, eu vou me preocupar. Aí eu vou pensar em marcar a prova, motivar vocês a estudar. Não vai, tu vai perder, vai fazer isso. Vai ficar entendeu? As 4:23 mais outro vídeo para você. Tu ordena, depois tu só vai encontrar o máximo da relação. Vai encontrar. Isso aí eu quero. Isso vai pegar a função da expressão de alternativa. Mas tudo para dar motivação. Não, que isso? Vou pedir só para falar. Tá gravando.
Depois ele vai dizer. São os originais. Aí depois o horário. Você vai botar o quê? Tipo assim, Eita, ah, o outro vai fazer isso. O jeito mais fácil. Pô, faz de 25, todo mundo entendeu. O que você tá fazendo dele mais simples possível? Outra vez. Agora, né, que ele vai ordenar sozinho. Não. Não sei, não, deixa eu ficar calado. Agora aqui eu não. Número repetido, né? Vamos lá. Não, acho que não tem, não tem. Número repetido, né? O quê? Tem número repetido. Olha aqui os exemplos. Os exemplos aqui. Não, acho que Nesse aí não tem. acho que não fala nada que não pode ter, né? Não mostra nenhum repetido. É, eu vejo. Tá falando. Só fala que não é negativo, né? Fala que não. É, mas vem muito fazer tá repetido também. Pode ter repetido então. Legal, né? É porque aí eu vou ter que fazer um. Qual do sorte também, né? Qual do sorte também? Oi? Um jogo pequeno. Não vai ser bem, mas. É porque se eu fizesse outro vetor, aí. Tu quer usar só o organizar dentro do Mac? Eu queria. Tudo. Chega perguntando como é que é agora. Aí não vai querer te Nem explicar. sei o que eu vou fazer. Vou ver se tô falando certo. Cara, eu pensei ia ser muito mais complicado. Apesar que eu não tô entendendo como tá fazendo. Será que vai funcionar? Só tem que imprimir com os colchetes, né? Fazer isso. Tá. Só isso. Nossa. Mas você não foi número repetido. Tá, agora explica o que tu fez. Pra gente, que o professor vai perguntar. Fez isso? Aí eu vou explicar isso, maluco. Me explica. Deixa eu terminar aí, peraí. Tá fechando 4. Porra, né? E aí, no caso. Ah, tá. Eu não entendi. Ele fez um mapa. Nem tinha percebido que ele queria esse mapa. Aí ele pegou as posições. E depois ele ordenou. O elemento é a posição. Um palhaço. Nem pra explicar o que ele fez. Ele pega o elemento. A posição que ele tava lá. Precisa ser um mapa, é isso? É porque é a forma que ele usou pra organizar.
Posso tentar. Se eu chegar, eu posso para o. A pessoa não chega agora. Não sei, não tá aparecendo. Cadê? Completa. Tá bem, se vocês fizerem. Que diabo é isso, mano? Vou mandar vocês de volta para a FUB. O que é que vocês fizeram? O que foi que vocês fizeram aqui para eu entender? Nem tudo que funciona presta. Eu posso botar minhas crianças tudo para estudar segurando um cinto na mão, né? Mas não é porque funciona que presta. Eu quero entender para que serve esse mapa aqui. Alguém me explica? Eu não estava aqui na explicação. Depois volto dentro e faço com que, pegando cada valor na posição alternada, verifico no médio qual é a posição anterior. Parece que a chave é o valor que estava no vetor. Tá, para que serve esse vetor? Tá. Preenchi o vetor, mas tudo bem, mas vocês que usaram, né? Você pode pegar um prato e usar de várias formas, de pinico. Ele é um prato, mas você pode usar de pinico. Beleza. Então, isso aqui tem todos os elementos. Ok. Agora você vai começar a preencher todos os elementos, colocando o valor como chave e o índice dele como valor. É isso? Tá. O valor como chave, o índice dele como valor. Aí você ordena o bicho, o vetor. E agora, no vetor ordenado, você sai percorrendo ele, perguntando para o mapa de índices onde é que ele estava. Uma bosta. Tudo bem, funciona, é criativo. Mas é overpower. Né? Overpower para o que se queria. Mas por que não o jeito mais fácil? Mano? Tipo, cola logo de partida o teu dado com o teu índice. Gruda logo os dois. Então, ao invés de ter um vetor de inteiros, um vetor de pares.
int. Ah, professor, não sabia nem que existia o par. Cria um struct. Struct data seria o value e o index. Então, o teu vector, se não quisesse um vetor de par, seria um vetor de data. E aí você vai colocar... Não. Vai colocar o value e o index aqui, né? Seria o vet.value e o index seria vet.index recebe i, né? A mesma coisa aqui. Então você está grudando os dois. Vocês preferem com par ou com struct? Vector per int. Então aqui seria o first, primeiro recebe o valor e o segundo recebe o índice. Beleza. Agora, quando você ordenar, eles já vão estar juntos. Você vai ordenar pelo valor ou pelo índice? Pelo valor. Então, você precisa... Se eu mandasse ordenar assim, eu acho que já seria suficiente. Porque, se eu não me engano, o par ele já tem um critério de ordenação intrínseco. Que ele começa a ver no primeiro, depois vem no segundo. Preciso testar, deixa eu ver. Será que o make pair, será que um par de 4, 5 é menor do que um par de 6, 3? Deixa eu ver. Será que um par de 4, 5 é menor do que um par de 6, 3? Não sei, vou testar. E um par de 7, 5 é menor do que um par de 6, 3? Não. Um par de 6, 5 é menor do que um par de 6, 3? Não. E um par de 6, 2? O par ele já tem um critério intrínseco, né? Ele sai comparando em camadas. Se o primeiro é igual, ele usa o segundo e por aí vai. Legal, não sabia disso. Mas mesmo que não, como aqui, então eu mandava dar o sort, ele utilizaria o próprio valor como chave, e como ele está ordenando os pares, no final você já tem as chaves ordenadas, né? Então bastaria percorrer para cada valor e índice em vet. STD, você tem que imprimir o quê? Os índices, né? Pronto. Se por acaso você precisasse explicitar, ou então fosse decrescente, ou então, sei lá, fosse uma chave do meio, aí você teria que passar o critério, ou a função de ordenação. Vem a função lambda. Então eu quero pegar o primeiro par com o segundo par. PB. E o que é que eu vou retornar? Eu vou retornar se PA.first é menor do que PB.first. O meu critério aqui para o primeiro ser menor do que o segundo. Se o valor dele é menor do que o valor do segundo elemento. Se por acaso eu tivesse colocado o índice como primeiro e o value como segundo, aí eu utilizaria aqui o value como o segundo como parâmetro, né?
mais simples? Você junta dado e valor, índice e valor, e aí no final você tem todos os índices que você quer ordenados. Eu lembro de outra questão de ordenação que uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando forem fazer ordenação, sempre, né, principalmente quando vocês precisarem dela, é aquela questão de valores iguais. Então, se dois valores são iguais, quem é que vai ficar na frente? Quem é que vai ficar primeiro? Não, então, isso é uma coisa que o pessoal erra muito quando precisa e passa horas atrás de descobrir qual é o problema. Então, é assim, por exemplo, se você tem nome, idade, não sei o quê. Se nome for igual, use idade. Se total de pontos for igual, ordena por índice. Então, esse lance de sempre ordenar pelo próximo elemento, no caso, isso é igual. Tem uma coisa que é em ordenação que são chamados algoritmos estáveis. Algoritmos estáveis. Que significa assim, se por acaso você tem isso, 1, 3, 2, por exemplo, 1 vai ser o Marcos, 2 vai ser a Maria, 1 vai ser o José. Aí você quer, o primeiro diz quantos pontos a pessoa tirou e o segundo diz o nome da pessoa. Você quer ordenar do maior para o menor. Você quer primeiro as pessoas que têm mais pontos primeiro. Então, como ficaria aqui o nosso algoritmo? Depois de ordenado, ordenar pelo número de pontos, decrescente. Então, quem vem em primeiro lugar? 2, Maria. E quem vem em segundo lugar? Aí é o caso. Você tem que ver qual é o critério de empate. Porque se você não souber qual é o critério de empate, você não vai saber se coloca Marcos ou José primeiro. Se o teu algoritmo for estável, e aí você vai ter que perguntar de cada implementação, como é que é o sorte dessa linguagem? É estável ou não? Se ele é estável, ele não vai mudar a ordem das chaves. Então, no caso, ele sempre vai colocar aqui, por exemplo, se você chamasse o quick sort, ou o sort aqui do C++, ele nunca mudaria a ordem das chaves. José. Mas se ele não te dá a garantia de ser estável, ele pode simplesmente do nada aparecer com José na frente. Se eu não me engano, o do C++ ele não é estável. Então, ele não garante que, no caso de empate, ele mantenha a ordem original. Ele pode simplesmente trocar a ordem. Não, seria aleatório dependendo dos casos do vetor original. Entendeu? Como ele está fazendo a ordenação, ele não garante que vai manter. E aí, por isso que você precisa sempre garantir o critério de desempate. Se a tua questão, se o teu problema te diz que em caso de empate, ordene pelo nome, quem deveria vir primeiro? José. Aí agora você tem uma obrigação. No caso, seria o José. Então, aqui seria, como ficaria aqui, se eu estivesse ordenando isso? Eu quero que o primeiro, se o primeiro for maior do que o segundo, ou seja, se a pontuação do primeiro for maior do que a pontuação do segundo, então, sim, ele vem antes. Qual é o outro caso em que o primeiro vem antes? Se o primeiro tem a mesma pontuação do segundo, e o nome dele vem antes do segundo, sim, ele vem antes. Se não, ele vem depois. Essa é a coisa mais útil que vocês vão ver de ordenação. Mais útil, assim, prática. Porque a pergunta do algoritmo de ordenação é: A vem antes de B?
Em que caso ele vem antes? Se ele tem maior pontuação ou se ele tem a mesma pontuação, mas o nome dele é menor. E aí, se você tivesse outros critérios, aí você colocaria aqui. Se ele tem a mesma pontuação e o nome dele é igual, se a idade dele for menor. E aí você coloca a lista de critérios que faz o AVE antes do B. Tudo bem, povo lindo do meu coração? Então, espero que vocês façam os exercícios. Eu fico imaginando se os alunos que não vierem vão assistir a aula, porque se eles não assistirem, eles não fazem o exercício. Hã?